Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pela sua audiência. Você que escolheu estar em boa companhia aqui com a gente nessa sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2016. Entre os 20 e os 30 anos de idade, 10% dos homens serão atingidos pela calvície, sendo que de cada 10 homens com menos de 70 anos, 8 apresentarão predisposição hereditária para o problema. É o que revelam os dados da Sociedade Brasileira para Estudo do Cabelo. No Brasil, 42 milhões de pessoas sofrem com este mal. E para bater um papo com a gente sobre a calvície e sobre os tratamentos para acabar com ela ou tentar minimizar os seus efeitos, nós vamos receber a doutora Cristiane Câmara Alves. Ela é graduada em Medicina pela Unifenas e especialista em transplante capilar, tendo feito cursos no Brasil, Estados Unidos, França e Argentina. Doutora Cristiane, bom dia para você. Muito obrigado pela participação aqui no Em Boa Companhia. Bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar então explicando de quem é a culpa da calvície, doutora Cristiane? Bem, a culpa geralmente pode ser, existe várias causas de alopécia, né? A mais comum é a alopécia androgenética, né? Que é a hereditária, que pode ser de origem paterna ou materna. Uhum. E tem também uma questão aí da testosterona? Isso, que é a causa hormonal, né? Uhum. Que a testosterona é o hormônio sexual masculino. Isso, que ela atinge o couro cabeludo, né? E aí ela sofre a ação da 5-alfa-redutase, que age sobre os folículos, né? E há uma diminuição progressiva a cada ciclo do crescimento do cabelo. Então ela diminui a fase de crescimento do cabelo, que é a fase anágena. Uhum. E aí ocorre a miniaturização do cabelo. O cabelo se torna mais fino. Isso com o passar do tempo. Então, por isso que homens, né, que são os mais, que tem mais, né, ficam carecas com mais frequência por causa da testosterona, que é um hormônio masculino. Isso, mas isso pode acontecer com as mulheres também. Pois é, nas mulheres quais seriam as causas? A causa mais comum também é a androgenética, né, mas aí também ocorre também a diminuição desse ciclo do ciclo também, né? Mas aí também pode ser por causa hormonal, mas não tanto pela testosterona. Uhum. A senhora falou a questão genética da hereditariedade, pode ser tanto do lado paterno quanto do lado materno, porque fala-se muito assim popularmente que o seu pai é careca, o seu avô é careca, você vai ficar careca também. Mas às vezes pode ser também do outro lado da família. Se tem algum careca ali na sua árvore genealógica, você também pode ficar careca no futuro. Pode. Uhum. E quais são os tratamentos? Existe algum tratamento mais eficaz? Sim, existem os tratamentos medicamentosos, né? Que primeiro é o que a gente tenta, né? Que geralmente é a finasterida e o minoxidil. E quando a gente já tem uma alopécia mais avançada, que só a medicação não vai fazer surtir tanto efeito, a gente tem hoje o transplante de cabelo. A gente tem duas técnicas, que é a FUT e a FUI. A FUT é aquela que a gente tira o pedaço, né, do cabelo e vai cortando e transplanta. E tem a FUI, que é aquela que a gente vai tirando a unidade folicular, unidade por unidade folicular, e vai colocando na área que a gente vai transplantar o folículo, que é a área que o paciente quer que seja preenchida. Doutora, quando a pessoa começa a fazer o tratamento com medicação, com remédio, né, como a finasterida, por exemplo, ela faz pro resto da vida ou ela faz só durante um período? Eu falo o seguinte, que o tratamento de cabelo é um tratamento multidisciplinar, porque não adianta só a gente transplantar o cabelo e deixar aquele sofrer a ação da 5-alfa-redutase, né? Porque aí você vai transplantar e deixar os outros sofrerem a miniaturização do cabelo, que ele vai ficar mais fino, né? Então, provavelmente ele vai tomar o remédio pro resto da vida. Se ele não quiser tomar,
a gente tem a opção hoje de tópicos. Hoje a gente já tem a finasterida tópica e também a gente está usando muito um medicamento novo que chama latanoprosta, tópica também, que está tendo um efeito muito bom também. Quando a senhora fala tópico, seria uma espécie de uma pomada para passar na própria cabeça? Um shampoo? É uma espuma. Uma espuma que você passa. E esses medicamentos, eles têm algum efeito colateral? Porque a gente já ouviu dizer que, por exemplo, homens que tomam remédio, né, para calvície, tem uma diminuição de libido. Isso é verdade? Olha, apenas 3% dos pacientes que tomam tem essa diminuição do libido. Eu acho que tem muito um efeito aí, mais assim, um mito que as pessoas vão falando e às vezes acontece muito pelo que as pessoas falam, né? Então já fica na cabeça do paciente. Então às vezes ele tomou um pouco de álcool a mais, alguma coisa, e aí ele tem algum efeito e ele já coloca a culpa na medicação. Uhum. Tem que procurar o médico, né? E ver cada caso é um caso. Isso. Agora, a tópica não tem um efeito colateral da oral. Uhum. Doutora, tem um grupo de pacientes, né, que é mais, digamos, mais adequado, né, para se fazer o transplante, né? Qualquer homem que é careca, né, que ainda tem algum tipo de cabelo assim na parte da trás, sei lá, né, em algum local da cabeça, pode fazer o transplante? Existem porque assim, tem pacientes que têm um grau muito elevado, né? Uhum. E às vezes já não tem uma área doadora boa para fazer o transplante. Então esse paciente que tem indicação, ele tem que ter uma área doadora boa, porque se ele não tiver mais área doadora, ele não tem indicação de fazer o transplante, né? E também tem que ter uma qualidade de cabelo boa também, porque às vezes o paciente tem um cabelo muito, muito fino. Então, assim, às vezes é difícil de fazer esse transplante. O transplante normalmente é feito só com o cabelo do paciente, é isso? Isso, do paciente. A senhora falou em duas técnicas, né? Essa técnica FUE, que é a FUE, extração de unidades foliculares, você tira, né, você transplanta de uma parte da cabeça para outra. Isso. Na realidade, é assim, a gente tem, como se fosse um punch, é um cilindro oco de mais ou menos 0,7 a 1,0 milímetros. Então, ele é bem pequenininho, ele faz um corte circular ao redor do folículo do cabelo. Uhum. E aí você tira ele, leva para o microscópio, porque cada unidade folicular geralmente tem de 1 a 4 fios de cabelo. Você separa esse cabelo e transplanta. O FUT, você tira um pedaço do couro cabeludo, sabe? Entendi. De mais ou menos, assim, um pedaço mesmo, de 10 centímetros de fora a fora. É aquela que fica aquela cicatriz linear, sabe? Aquela cicatriz que fica na cabeça, geralmente. Uhum. Os pacientes ficam. Agora, a parte transplantada, por exemplo, é muito comum homens que têm assim, o topo da cabeça sem cabelo, né, careca, e atrás tem um pouquinho de cabelo. Se eu tiro de trás e coloco em cima, atrás vai ficar sem cabelo? Não, né? Não, porque geralmente aquela parte de trás não sofre a ação da 5-alfa-redutase. Então, aquela área de trás é permanente. Entendi. Você não tem perda de cabelo naquela área. Uhum. Uma técnica, né, de transplante, ela é muito cara, dói, demora muito para fazer? Olha, a FUE, que é a técnica que eu uso, ela demora. Ela demora mais ou menos umas 8 horas, porque é bem manual, assim, né, porque você primeiro faz uma anestesia local, depois você vai tirando, né, com esse punch, para depois levar para o microscópio, separar os fios e depois transplantar. Não dói porque você dá anestesia e depois o procedimento é muito tranquilo porque ele é minimamente invasivo. Geralmente eu passo medicação para os pacientes, mas eles não costumam tomar porque é muito tranquilo. Então, assim, e depois no outro dia ele já pode voltar às atividades diárias dele, já pode voltar ao trabalho. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo. Uhum. Doutora, a gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio, né? É claro que falando de doença, que não é o caso da calvície, mas quem acha que vai ficar calvo
pode adotar algum tipo de estratégia, talvez tomar esse remédio que a senhora citou há pouco, ou algum outro tipo de estratégia para evitar que a calvície chegue, ou então pelo menos retardar um pouco? Até para complementar a sua pergunta, Gustavo, quem é mais jovem já começa a perceber umas entradas, já começa a ficar preocupado, porque o cabelo está muito ligado também a essa questão da vaidade masculina, né? Aí como é que faz? Até para complementar isso que o Gustavo te perguntou, doutora Cristiane. Olha, geralmente eu faço assim, o uso de vitaminas, né? E também o uso do minoxidil tópico, junto com a finasterida. Uhum. E também gosto que usa LED, um chapéu de LED, porque aumenta a vascularização do couro cabeludo e aumenta a espessura do cabelo. Então, assim, isso ajuda bastante a prevenir a queda e também retardar bastante a calvície. Melhora bastante. Doutora, o que a senhora pode falar para aquela pessoa que o tempo inteiro vê o cabelo caindo e tal, mas ela está na dúvida se está ficando calva, se não está? Porque é natural, né? Cair um pouco de cabelo, a gente encontrar um pouco no travesseiro de manhã. Olha, é normal ter uma queda de 100 a 150 fios por dia. Uhum. Se essa queda estiver maior do que isso, aí você está tendo uma queda importante do cabelo. Aí você tem que ficar preocupado, mas 100 a 150 fios é normal. Tem alguns mitos, por exemplo, lavar o cabelo todo dia, usar boné, isso faz ficar careca? Não. Usar capacete, né? Os motociclistas. Assim, quando você tem um meio mais quente, mas não tem problema, né? Mas assim, o problema é ficar mais quente o couro cabeludo, mas não tem nada a ver, não. Entendi. Nada comprovado, né? Nada comprovado. Tá certo, doutora Cristiane. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de complementar para a gente finalizar a nossa entrevista? É mais os pacientes mesmo que verem que estão tendo queda importante, principalmente as mulheres, né? Porque mulher, às vezes, assim, tem a autoestima fica muito baixa quando tem a diminuição do cabelo, para poder se prevenir, para não deixar chegar a ficar com bastante pouco cabelo, porque aí depois fica mais difícil de tratar. Procurar um tratamento mais rápido para poder ter um diagnóstico melhor depois. E as mulheres também acabam abusando, às vezes, de tratamento estético, né? Descolore o cabelo, colore de novo, muda a cor, põe creme, tira creme. Escova progressiva demais, né? Então, assim, acaba provocando muitos danos aos fios do cabelo. Tá certo, doutora Cristiane. Muito obrigado pela sua participação aqui no Em Boa Companhia. Obrigada a vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Conversamos com a doutora Cristiane Câmara Alves, graduada em Medicina pela Unifenas e especialista em transplante capilar. Ela que já fez cursos no Brasil, Estados Unidos, França e também Argentina.